Olá, e chegamos então finalmente aqui no último passo dessa jornada, embora não na última aula, que temos ainda mais duas aulas curtas e de finalização, mas aqui na jornada em si dos 12 passos, chegamos na última aula que vai nos apresentar então o 12º passo. É um passo extremamente importante, embora, como já disse, né, muitas vezes são passos que acabam sendo mais deixados de lado, embora o 12º ele está mais presente na linguagem, no cotidiano das pessoas em recuperação, principalmente pelo conceito, né, de transmitir a mensagem, e vamos ver que esse não é, de fato, o único conceito importante que tem aqui nesse passo, né? Então, dentro dos passos de manutenção, que é esse último grupo, estudamos aqui o 11º, que fala do inventário diário, o décimo, né, o 11º do aprofundamento espiritual, e agora o 12º da prática e da transmissão da mensagem. E o enunciado desse 12º passo, então, é, né, vamos ver aqui: tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem a outros dependentes químicos e a praticar estes princípios em todas as nossas atividades, certo? Então nós temos também um enunciado longo com vários conteúdos, com vários conceitos, né, que vamos ver separadamente ao longo dessa aula, e a palavra-chave do 12º passo seria então a manutenção propriamente. Para muitos de nós, esse é o primeiro momento das nossas vidas em que vamos experimentar o prazer de concluir alguma coisa, né? Com certeza, isso é parte da linguagem, né, que a gente utiliza muitas vezes, né, no tratamento, por exemplo. É a primeira vez que se termina algo. Com certeza, se você chegou até aqui, né, já deve estar sentindo essa sensação de terminar um curso, né? Com certeza foram muitas aulas, bastantes vídeos, bastante conteúdo, apesar, né, de que espero que você tenha gostado até aqui. Mesmo assim, dá uma sensação, né, de dever cumprido, né, de estar conseguindo, né, ter concluído essa jornada aqui no curso. Eh, e também, a vezes, quem está terminando o tratamento na comunidade, né, essa sensação de dever cumprido, de dizer, bom, terminei algo, né? Como eu já disse ao longo do curso, né, é muito comum, dependente químico, ele iniciar coisas que ele não termina, justamente porque a hora que começa a ficar difícil, a hora que começa a ter as dificuldades naturais de qualquer empreendimento, de qualquer projeto, aí não tinha recursos suficientes para conseguir ir adiante, né, e superar os obstáculos. Então, conseguir, né, chegar até o final já é, sem dúvida, né, um grande passo, algo extremamente importante dentro desse processo. E vamos ver sobre a manutenção. Como nos acostumamos a viver rodeados de perdas, fracassos e frustrações, não aprendemos a lidar com as vitórias, com o sucesso e com a felicidade, né? Vocês viram que eu já falei no 10º passo, quando, né, muitas vezes a pessoa acaba tendo uma recaída quando está tudo dando certo, né? Quando a vida dela está totalmente em ordem. Então, quando a vida está em ordem totalmente, a vezes a pessoa acaba tendo, né, uma recaída justamente, né, por não saber lidar com essas vitórias, por não ter uma estrutura mais organizada para dar conta daquilo que ela está fazendo, né, de novo. Por isso, essas experiências que deveriam ser, né, naturalmente gratificantes, podem se tornar armadilhas para a nossa recuperação, se não estivermos realizando a manutenção de forma concreta, sistemática e rigorosa. né? E a manutenção é algo que deve ser feito, sem dúvida, né, de forma
um pouco mais radical. Né? De novo, como já vimos, no 10º passo não é apenas, não unicamente no intuito de prevenir uma recaída, a ideia da manutenção não é somente não recair, sino ser capaz de continuar evoluindo, mas precisamos entender que, né, é algo que precisa estar incorporado à nossa vida. E agora, nesse passo, né, também vem várias questões bem interessantes sobre esse conceito da manutenção. Então, vamos falar de alguns conceitos básicos. Nós temos, né, o DNA, vamos dizer assim, do, do 12º passo, né? Que é o DNA? O que ele está composto essencialmente? Está composto do conceito de despertar espiritual, o conceito número 2, que é a prática dos princípios, e o conceito número 3, que é transmitir a mensagem. Então, né, essa é a estrutura dessa aula. Basicamente, esse DNA, né, do 12º passo, que está tudo centrado nesses 3 conceitos fundamentais. Tá, aí vocês podem ver melhor, né? Então vamos focar toda essa aula, né? Basicamente nesses 3 conceitos, ok? Vamos adiante então com o primeiro, que é o despertar espiritual. Que também, como já falamos no 11º, né? O conceito de espiritualidade ele é muito abstrato e por isso muitas vezes a pessoa acaba interpretando ou aproveitando essa abstração para colocar qualquer coisa como espiritualidade ou, aqui nesse caso, né, qualquer coisa como despertar espiritual, certo? Mas assim como a espiritualidade, né, efetiva, real, que precisa de alguma maneira, né, impactar a vida cotidiana da pessoa e não ficar apenas na questão abstrata do conceito, né? O despertar espiritual é a mesma coisa e por isso, né, vamos tentar entender aqui algumas coisas importantes sobre isso. Tá? Então, por despertar espiritual, entendemos uma nova maneira de enxergar a realidade, uma forma espiritualizada, transcendentalizada, ou seja, que busca o que vai além do material, né, do que a gente pode, né, enxergar, do que a gente pode, né, tocar, vamos dizer assim, de enxergar a vida, como vimos no 11º passo. A partir dessa nova ótica, tanto os problemas quanto os desafios, o passado, o presente e o futuro, ganham uma nova dimensão, certo? A partir dessa espiritualidade, a partir desse olhar para o mundo de uma forma espiritual, a gente precisa, né, necessariamente acabar vendo coisas diferentes. Lembram quando falamos nos passos de posicionamento, o exemplo do elefante, dos 6 sábios, que cada um via uma parte, né, ou não via, né, cada um apalpava uma parte do elefante e aí cada um tinha uma impressão muito recortada, né, muito reduzida aquilo que conseguia tocar do que era aquele animal e que aí de alguma maneira, né, o posicionamento, essa verdade mais completa significaria, né, uma visão que vai além daquilo que a gente pode tocar. Que nesse mundo, né, tanto material quanto mais ainda no espiritual, a gente está como aqueles cegos, né, tendo uma visão muito restrita aos nossos sentidos, no caso dos cegos, né, aos sentidos menos a visão, e a gente tende a entender a partir daquilo que a gente é capaz de ver, de tocar, ou seja, de entrar em contato diretamente. A gente não consegue ter uma visão transcendente, né? Ou seja, que vai além daquilo que a gente é capaz de entrar em contato, né, pelos nossos sentidos, como eu disse. Quando o homem ou uma mulher experimenta um despertar espiritual, o significado mais importante disso
é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas como antes não podia, quando dispunha apenas dos seus próprios recursos desassistidos. Né? Um trecho do livro azul de Alcoólicos Anônimos, que nos mostra, então, de novo, né, esse conceito do despertar espiritual como algo de ser capaz de enxergar, né, como que capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas diferentes. Né, que tem a ver com essa visão mais completa, tem a ver com o que eu vinha dizendo, então, daquele exemplo dos 6 cegos sábios, né? Então, né, vamos a continuar ainda, né, nesse conceito de despertar espiritual, mas entendamos isso, né? O despertar espiritual, ele, necessariamente, ele tem que significar em nossa vida uma mudança de perspectiva. Não é somente o ter uma religião, né, ou começar a acreditar em um poder superior, não se trata disso. Né? O despertar espiritual, ele vai além, né? Vai além no sentido de nos permitir ver o mundo, ver a nossa vida, ver os outros e, consequentemente, a nossa recuperação desde uma outra perspectiva, né? Se a gente já fez isso inicialmente nos passos de posicionamento, agora, de certa forma, o despertar espiritual faz isso em relação a toda a nossa vida, a todas as coisas, não somente, né, a nossa recuperação especificamente, tá bom? E uma questão importante aqui, né, vou ampliar essa imagem para ir acompanhando, é que no ato de despertar está implícito o ato precedente de dormir, certo? Ou seja, se eu despertei, é porque eu estava dormindo, né? Parece óbvio, né? Claro, mas vamos entender essa analogia para ver aonde queremos chegar com isso, né? Ou seja, quem desperta necessariamente estava adormecido. É dormindo que ingressamos no inconsciente, naquela região do nosso ser perante a qual não exercemos nenhum tipo de controle. Então, quando o indivíduo está dormindo, né, na psicologia se fala, né, que a pessoa está no inconsciente puro, ou seja, né, todas as suas habilidades, funções, né, conscientes, elas deixam de funcionar porque a pessoa está justamente dormida, ela não tem controle sobre sua vida nesse momento, nem sobre seus sonhos, sobre nada. Então, alguém que está dormindo, e essa é uma analogia bem interessante para a gente pensar nesse despertar, né? Alguém que está dormindo está naquele estado, né, que falamos no início dos passos, e no primeiro principalmente, né, de impotência, de perda do domínio, enfim, de não estar mais sob controle, de não estar mais no controle da sua vida. Que é por aí que começou esse passo, essa jornada, né? No primeiro, segundo passo, né? A questão de insanidade, de admitir a impotência, enfim. Estamos num estado, né, sem controle. Esse é o estado do sono, certo? E acordar seria reivindicar o controle da situação, assumir o comando e poder escolher, então, o destino de nossa viagem, certo? Então, essa seria a analogia, importante para a gente entender melhor, né? E uma imagem que para mim ficou bastante gravada, né? Quando pensamos nisso e discutimos essa ideia com o grupo, tudo, né? De que o despertar espiritual seria algo parecido. Você sai daquela impotência e daquela falta de controle absoluto da dependência para um processo em que você vai assumindo o controle da sua vida, né? Obviamente, o controle sempre é relativo e passageiro, a gente nunca tem controle absoluto de nada, mas com certeza a gente vai adquirindo, né, maior condição de controle, né, pelo menos de dar o rumo à nossa vida, como diz aqui, né, poder escolher o destino da nossa viagem, conduzir a nossa vida, né, mais pelo caminho que a gente queira mesmo e não para onde for indo desregradamente,
Tá? Então, essa é uma analogia importante. Então, o despertar espiritual teria esse processo, tá? De sair do sono, do inconsciente, da falta de controle absoluto e passar, né, para acordar, adquirir essa consciência, adquirir a capacidade de controle, né, e poder escolher então o destino. Então, essa seria a primeira imagem do acordar. Mas para acordar, nós temos, não, como alguém acorda, vamos dizer assim, né? Acordar não é um ato voluntário, né? A pessoa que está dormindo, ela não decide acordar, basicamente. Não é uma coisa que você escolhe fazer, né? Então, né, não é algo que você escolhe. Ou a pessoa acorda sozinha, ou ela é acordada, certo? Então, esse é um sentido importante para entender justamente, né, como acontece esse despertar espiritual também. Então, nós temos essa forma de acordar sozinhos ou de sermos acordados. Se acordamos naturalmente, é porque o relógio biológico acelerou o nosso metabolismo no início do dia, indicando o início das funções fisiológicas que comunicam ao corpo que é hora de acordar, dando continuidade ao ciclo circadiano que regula o organismo, né? Parece um conceito estranho, ele é mais da biologia, obviamente, né? O ciclo circadiano é esse que regula, né, a noite e o dia, né, a que hora dorme, a que hora acorda, a que hora come, enfim. Tá? Mas o corpo, né, o nosso organismo, ele pode acordar naturalmente justamente porque começa a haver uma mobilização interna, né, no metabolismo. Então, aí, pelo horário, pela luz, pela quantidade de sono, enfim, por vários motivos, o organismo ele, né, se modifica para produzir esse acordar. Nós não podemos regular diretamente esse relógio. Tá? Não é um relógio que a gente pode, né, trocar a pilha ou ajustar o horário, mas sim podemos propiciar as condições necessárias para que isso aconteça. Então, né, um dependente químico na ativa, por exemplo, seu relógio circadiano, seu relógio biológico, ele está totalmente desregulado, né, porque ele não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem nada, assim, tá, quando está realmente já num estado muito avançado, né, ele perdeu o ritmo e o organismo acaba não tendo muita clareza, né, porque não tem uma continuidade, né, o organismo ele precisa de algum tipo de rotina, vamos dizer assim, para ajustar esse relógio. Então, quando a pessoa começa a ter uma rotina, quando começa a ter uma vida mais organizada, que tem um horário para acordar, um horário para comer, né, ele começa a ajustar esse relógio biológico, tá? Pode ver que alguém que está com uma vida organizada, ela começa a acordar na mesma hora, mesmo sem pôr um despertador, por exemplo, tá? Ela começa a sentir fome naquele horário que ela está acostumada a comer. Ela até, no caso das necessidades fisiológicas, né? Ela começa a ir ao banheiro, por exemplo, no mesmo horário sempre. E isso faz parte, né, dessa regulação do relógio biológico, né, que a gente não regula ele manualmente, mas quando a gente cria as condições necessárias, né, como manter uma rotina, como ter essa vida organizada, aí o relógio ele vai se alinhando naturalmente. Assim acontece também com o despertar espiritual. Não o provocamos diretamente, mas em vez de enzimas, neurotransmissores e hormônios, que são os que, né, são as substâncias que participam, né, dessa regulação do ciclo circadiano, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas relações e nosso comportamento, obviamente, propiciam o seu surgimento, certo? Então, a comparação, né, com o despertar espiritual seria basicamente essa, né? O organismo, a gente pode, por meio de uma série de repetição, né, de atividades, de organização da vida, de criação de uma rotina, a gente pode condicionar,
né, o nosso corpo para acordar, né, 6 horas, 7 horas da manhã todo dia, por exemplo. Tá? Da mesma forma, né, com todo esse entorno de recuperação, com tudo que temos feito ao longo dessa jornada, então a gente, de alguma maneira, cria as condições para que a gente acorde, né? Como acontece com o corpo quando ele, né, quando muda o metabolismo, ele acorda também. Então, nesse sentido do acordar, como algo que acontece espontaneamente, tá? Acontece aqui então esse acordar dentro do despertar espiritual e como vamos ver depois o próprio passo coloca, né, tendo experimentado um despertar espiritual graças, né, a estes passos, ou seja, né, qual foi esse contexto, qual foi, né, essas condições que a gente criou para que aconteça o despertar espiritual, justamente a prática dos passos, certo? Então esse foi, né, esse fundo, né, esse contexto, é, isso que conseguimos criar, né, regular, né, tudo que é necessário, né, para que aconteça. Então essa seria, né, o acordar naturalmente. E o ser acordado, né? Porque tudo bem, pessoas que têm dificuldade para acordar, né? Que a vezes, né, tem pessoas que mesmo acordando todo dia na mesma hora, né, o seu organismo não regula tão bem, ou porque acorda muito cedo, enfim, pode acontecer. E aí a pessoa recorre, né, a recursos externos para acordar, né, como despertador, né, o mais simples e comum de todos, né, que agora já é o próprio celular, com certeza, até pedir para alguém que acorde, né? Então, quando o acordar não acontece de forma espontânea, pode acontecer por intermédio de algum agente externo, certo? Essa seria a segunda forma. Então, se fomos acordados, então houve intervenção de fatores externos, pessoa, objeto, fenômeno da natureza, um ruído, né? A pessoa também pode acordar com barulho, enfim, né? Talvez não necessariamente com alguém que estava querendo acordar, mas com algum acontecimento, né, externo que produz então esse despertar. Quem executa a ação, nesse caso, já não é nosso organismo por meio das condições necessárias, mas é o outro, né, que vai nos acordar, que é o outro pessoa, né, o outro objeto, no caso do despertador, o fenômeno, no caso de ruído, alguma coisa. Por isso é tão importante a figura do outro em nossa recuperação. Esse outro que pode ser o nosso padrinho, né, uma companheira de caminhada, um companheiro de tratamento, todos aqueles que de uma forma ou de outra, com calma ou com força, nos ajudam a acordar do profundo sono da dependência e da ignorância, certo? Algumas pessoas acordam com uma música suave do despertador, outras precisam daquele som estridente, né, que realmente seja muito incômodo e desconfortável para aí conseguir sair dessa inércia do sono. Outros precisam de um balde de água fria na cabeça, né, porque aí depende do nível de dificuldade de acordar e o nível, né, da força que tem que ter esse ato externo de tentar acordar o outro, né? Tem uns que são muito difíceis de acordar e, olha, só chacoalhando muito, gritando e, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, para conseguir acordar essa pessoa. Então, emocionalmente e espiritualmente também nós temos pessoas que têm mais dificuldade em acordar, né, em despertar e, enfim, aí as necessidades são outras para conseguir ajudar esse indivíduo. E é claro, né, que quando estamos no mais profundo do sono, a última coisa que queremos é acordar. Normalmente, nos irritamos muito com quem desempenha esse ingrato papel de despertador, né? Porque é chato despertar o outro. Com certeza, digo, não é um papel,
né, muito gratificante esse de ir acordando o outro, né? Não é um papel, né? Claro, alguns podem até gostar, mas normalmente não é muito legal de fazer, né? Porque você tira a pessoa, né, desse conforto que ela está no sono, né? Eu não vou falar da zona de conforto, porque esse é um termo, né, que eu considero também muito mal utilizado, né? Como se zona de conforto fosse uma coisa ruim, certo? E quando na verdade, né, ter conforto é bom, né? O problema é, né, a pessoa não conseguir evoluir para um nível mais complexo, né, do que apenas aquele conforto mínimo. Mas é buscando o conforto que a gente evolui, com certeza, né? Ou seja, a zona de conforto, nesse sentido, né, do despertar, sim, pode ser considerada, porque a pessoa está confortável, porque ela está, né, inconsciente, vamos dizer assim, né? Saber de coisas, entender as coisas, ter contato com a realidade, né? Ter que acordar e ir para o mundo real, não para aquele sonho que a pessoa estava tendo, né? Com certeza pode ser bastante difícil. A hora que acordas, lembra dos problemas, lembra das coisas que tem que resolver, lembra, né, de coisas tristes, ruins que pode estar vivendo. Então, realmente o despertar ele tem um peso, né? Ele tem essa dificuldade. Por isso tantas pessoas cada vez mais no mundo, né, utilizam barbitúricos, benzodiazepínicos, né, drogas para dormir, para fugir da realidade justamente, porque quando a pessoa está dormindo ela está fora de todos esses problemas, né? A questão é que, claro, como ela está dormindo e ela está inconsciente, ela tampoco está resolvendo esses problemas. Então, né, não é algo que necessariamente ajude a resolver. Pode aliviar um pouco o peso, mas a hora que a pessoa acorda, né, o problema está lá. Igual ou pior, porque às vezes também esse ir dormir e se retirar fez com que ela não resolva coisas que precisaria ter resolvido e, enfim, assim por diante, né? Não é necessariamente a melhor solução, né, o ficar dormindo. E uma questão do sono é que somente temos consciência de que estávamos dormindo, né, após acordar. É no acordar que nós temos a noção de que não estávamos fora de controle. É no acordar que começam a vir aquele monte de imagens do sonho, né? E a gente fica por um período, né? Principalmente quando acorda no meio do sonho, né? Que é o que se chama, né, do sono REM, né? Que traduzindo significa, né, o período do sono que tem um movimento muito rápido dos olhos, né? Que é o momento em que a gente está sonhando. Então, quando a pessoa acorda no meio do sono REM, né? Rapid Eye Movement, o sonho ainda está presente, aí a pessoa fica naquele, né, alguns segundos ou até minutos, naquela dúvida, né, de se aquilo era verdade, dessa transição né, do sonho para a vigília. Algumas pessoas têm uma facilidade de acordar mais rápida, né? Já acorda e já começa o dia. Outras pessoas têm, né, um ritmo mais lento de acordar até começar as suas atividades. Então, é nesse período de acordar que percebemos que estávamos, né, em outro planeta, vamos dizer assim, né? Que estava no mundo dos sonhos. E aí começa essa transição para o mundo da realidade, que nem sempre é o mais gostoso, né? E aqui, de novo, né, temos o Jung. Vocês viram que eu gosto bastante dele, né? Já apareceu, né, no 11º passo, aparece aqui de novo no 12º. Apareceu no início, porque ele foi, né, como eu já disse, um dos que participou do início do processo dos Alcoólicos Anônimos. E tem uma frase que vocês devem ter visto ela provavelmente, né, compartilhada nas redes sociais, que é dele, mas que é bastante interessante, é essa aqui: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Parece até o oposto do que acabamos de falar, né? Mas
está dizendo justamente a questão da perspectiva, né, e da capacidade de introspecção, ou seja, da pessoa que, a hora que é capaz de fazer uma autoavaliação profunda, a hora que é capaz de olhar a sua realidade e entender como funciona, aí para de viver em função do externo, né, de viver em função do que né, se espera somente, do que os outros pensam, de qual é a expectativa social, cultural, né, que é importante, sem dúvida, né, e precisamos estar em harmonia com o nosso ambiente, porém, né, esse olhar para dentro, essa autoavaliação, esse olhar profundo que fizemos ao longo dessa jornada, né, no quarto e no quinto passo, no oitavo e no nono, fizemos agora no décimo passo, né, vários momentos dessa jornada dos 12 passos, olhamos para dentro, fizemos essa autoanálise, fizemos reflexões profundas durante esse processo todo, por isso que agora despertamos, né, porque esse olhar para dentro, essa capacidade de se autoavaliar é parte do que propicia, né, as condições para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que se torne, né, mais autônomo nesse sentido. E ainda falando dele, né, ele fala que o resultado desse despertar, né, ele chamou de individuação, que, né, seria a individuação basicamente, né, ir tornando-se você mesmo, né, ser você. Olha que coisa é, difícil até de entender às vezes, né? Como que eu preciso de um processo para ser eu mesmo? Eu não sou eu mesmo de antes. E digamos que não, enquanto a gente não assume alguns níveis de consciência, a gente é parte de uma massa de manobra, né? A gente é criado apenas pelas influências externas, e hoje em dia, ainda com toda essa influência digital que nós temos, a pessoa vai sendo moldada, né, num formato que ela não percebe, mas que tem a ver com um padrão, e cada vez mais vazio, né, o pior de tudo. Então, a individuação, depois de olhar para dentro, é um processo bastante profundo, né? Ele diz assim: tornar-se um ser único, na medida que por individualidade entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significado também significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Então, olha, o Jung, ele tem um olhar muito profundo dos processos e poderíamos estar bastante tempo refletindo sobre essa frase dele. Mas vamos pensar principalmente, né, na despersonalização que nós temos, né, na sociedade, enquanto que seguimos modelos e padrões que a gente mal conhece e nem entendemos, nem sabemos claramente qual é a função, às vezes não tem nem função nenhuma, tá? Porque os modelos que vão se apresentando culturalmente, eles vêm sendo cada vez mais vazios, né? Tanto que vêm sendo cada vez mais efêmeros também, né? Ou seja, eles duram pouco, justamente como parte desse processo da mídia, né, e da tentativa de estar vendendo sempre algo novo, né? Talvez antigamente os ícones, os ídolos, os modelos duravam mais tempo, né? A pessoa às vezes tinha um modelo, um ícone por toda a sua vida, por toda a sua adolescência, né? E agora em cada verão, né, surge um novo modelo, né? Então é complicado e isso vai com certeza despersonalizando, porque a pessoa vai se metamorfoseando, né? Vai se modificando para tentar ser aquilo que é vendido que deveria ser. A pessoa com isso se afasta cada vez mais dela mesma e com isso se torna cada vez mais massa de manobra e menos indivíduo, né? Então, esse processo dos 12 passos, ele, ele vai muito além, mas muito além mesmo, né, da questão única da recuperação do álcool e da droga, da abstinência. Ele vai nos conduzir para esse processo de individuação, né? E por isso, como eu disse no começo,
foram de uma iluminação muito grande, porque com certeza nem o Bill nem o Bob tinham essa clareza quando escreveram, né, de que estavam fazendo algo que poderia ter, né, uma complexidade tão profunda, né? Mas esse é o processo, né? Ir nos tornando cada vez mais nós mesmos, ir nos descobrindo dentro da nossa individualidade, ir, né, fomentando as nossas potencialidades para justamente nos desenvolver em nossa direção. Quando pensamos em tratamento, né, sempre um dos principais pontos, né, é a questão da singularização, ou seja, que o tratamento seja individualizado, justamente para que o indivíduo tenha capacidade de desenvolver a sua individualidade, né, a sua peculiaridade, as suas condições pessoais. Né, tratamentos massificantes, né, que tratam todo mundo igual, que apontam tudo para o mesmo lugar, que os objetivos são os mesmos para todo mundo, eles vão ter um pouco mais de dificuldade, né, de contribuir com essa individuação, porque quando a gente pensa em algo que está massificado, a individuação é perigosa, porque ela foge à regra, porque ela confronta o sistema de alguma maneira. Então, é importante ter esse espaço para que a pessoa vá se tornando ela mesma. Não confundir isso, né, que é o que vimos no 11º passo da questão da liberdade com a espiritualidade, né? Não é confundir essa individuação com então vou fazer o que eu quiser e, né, não estou nem aí com o resto. Não, porque a gente vive num meio social e precisa viver em harmonia com esse meio social. Né? E vimos no 11º passo que justamente o medidor de espiritualidade seria, né, o quanto que a pessoa é capaz de estar em harmonia com seu meio. Tá? Então não estou dizendo que a pessoa não deve seguir regras ou não deve se ajustar também ao entorno em que ela vive. Mas sim que, desculpem, não pode fazer disso a sua única forma de viver, porque ela precisa ter a dela mesma. A gente precisa se adequar quando está, não, em um determinado ambiente, mas precisa ter um eu mesmo que vá além dessa adequação também. Então, esse é o processo, né, mais profundo. E nós temos aqui o Carl Rogers, que é um psicólogo norte-americano, que é um dos primeiros que começa com as correntes humanistas da psicologia, né, que buscam olhar mais para o ser humano como, né, dentro da sua individualidade também, do seu desenvolvimento, se preocupando mais com a pessoa do que com os transtornos, com os problemas, com as doenças, enfim, com as categorizações. E no livro dele que se chama Tornar-se Pessoa, né, um livro fantástico, ele fala, né, que o paradoxo mais curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Né? E olha isso aqui. Quando eu me aceito, é que eu mudo, e não o contrário. E a gente está num momento social, né, já há um tempo, algumas décadas, em que a gente, como estava dizendo, os padrões eles mudam muito e a gente vive olhando mais para fora do que para dentro, como disse Jung. E por isso a gente tem uma necessidade de mudança, a gente quer mudar muito desesperadamente, mas não porque a gente quer estar melhor, senão porque a gente não se aceita. Tá? Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ir para academia, fazer exercício físico, não porque ela gosta de si mesma e quer investir no seu bem-estar, é porque ela não se aceita como ela é, então precisa, né, emagrecer, precisa, né, fazer musculação, enfim, ficar bombado para poder se aceitar, porque aí a partir disso vai ser aceito pelos outros e, portanto, vai aceitar a si mesmo depois. E isso é muito difícil, porque é o que falamos, né, da busca por reforço negativo, né, nós vamos ver nesse passo mais ainda isso aqui, né, então, realmente, esse paradoxo é isso, quando eu sou capaz de viver bem comigo mesmo, do jeito que eu estou, do jeito que eu sou,
não? Aí é que eu sou capaz de começar um processo de mudança, porque aí a mudança vai ser por mim mesmo, não vai ser pelos outros, né? O que falamos da motivação interna ou da motivação externa. Tá? Então, de novo, né, esse se aceitar como sou, que já deve ter acontecido, né, porque o quarto e o quinto passo, justamente, ele tinha muito esse olhar de, bom, esse sou eu, e vou me olhar como eu sou, né, com as imperfeições que eu tenho, né, que depois vimos no sétimo passo, mas do jeito que eu sou. Então, eu me aceito e me proponho a melhorar, mas me aceitando, né, como eu sou. E aqui, para finalizar, então, né, a última reflexão sobre todo esse conceito. O programa dos 12 Passos não é um programa de mudança, mas sim de autoconhecimento. Porque aí, como vimos com Carl Rogers, não? Quando eu me aceito, eu me conheço, né? Eu me aceito e aí eu mudo. A mudança é consequência, não é o foco principal desse processo. Sendo quem somos de verdade, com certeza seremos muito melhores do que temos sido até agora. E muita gente entra na droga também, no álcool, como já disse algumas vezes, para tentar ser o que não é, para ser mais legal, para ser mais sociável, para ser mais descontraído, né? Para tentar ser o que não é. E isso é algo, né, que é muito fomentado, lamentavelmente, cada vez mais em nossa sociedade. E, né, como somos, então não como o gigante que sonho ser, nem tampouco o anão dos meus temores. Lembram, né, que eu já fiz essa citação no primeiro passo, né, uma citação da filosofia do Daytop, do Richard Belvis, que fala justamente isso, né, a gente se olhar como a gente é, se aceitar, e se aceitar não implica, né, não significa não investir mais, né. Podemos querer ser melhores, podemos querer ter, né, atingir patamares mais elevados, com certeza, isso é bom. Mas não no desespero de não nos aceitarmos como somos, mas sim no investimento de acreditar que podemos ir além. Tá? Então, encerramos aqui o conceito de despertar espiritual, né, nesse conceito de sair da inércia do sono e passar para aquele estado em que podemos ter um pouco mais de controle sobre a nossa vida, né, que passa por se aceitar como é mesmo, ter essa, que podemos criar, né, essas condições necessárias ou, né, recorrer ao outro, a um padrinho, alguém, né, a equipe que às vezes precisamos, né, desse puxão de orelha, desse chacoalhão ou de alguém ou da vida, né, para conseguir despertar também, para poder chegar nesse estágio, né, de começar a investir cada vez mais em nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento, né, como parte desse processo do despertar espiritual, tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso, né? São conceitos mais complexos, mais profundos, tá? Mas agora na próxima parte a gente continua então com a prática dos princípios. Até